João capítulo 1, do verso 10 ao verso de número 13. Diz assim: O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Senhor, nós te rogamos, ó Pai, a tua direção, que o teu Espírito fale conosco, nos instruindo, nos dando entendimento. Somos completamente, Pai, dependentes de ti no que diz respeito a isso. O Senhor é a luz, mas para que nós possamos enxergar a luz, precisamos que o Senhor cure a nossa cegueira espiritual. Abra nossos olhos, Pai, para que assim possamos contemplar a majestade da tua glória, a revelação do Filho amado Jesus Cristo. Assim, ó Deus, é que nós pedimos a tua direção, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, acho que todos nós aqui conhecemos pessoas que ouviram a mensagem do Evangelho e ouviram de forma muito clara e muito bem explicada. Tiveram até mesmo experiências com Deus, tiveram evidências da prova da sua existência, da pessoa do Senhor Jesus Cristo e de que Ele é verdade. E mesmo assim, não creram. Nós mesmos fomos expostos à palavra, ouvimos e cremos, e alguns dos nossos familiares, amigos, ouvindo a mesma palavra, não creram, mas rejeitaram. No domingo passado, nós refletimos um pouco a respeito do ministério de João. E vimos como Deus enviou João Batista, para preparar o caminho para o Messias que viria. Cristo Jesus, aquele que estava com Deus no princípio de tudo. Então a gente viu como João ele tinha um chamado particular, uma missão de pregar o Evangelho, de apontar as pessoas para a luz, de apontar as pessoas para o Cristo que viria. E nós vimos que todos nós, como cristãos, temos também esse chamado. Nós não podemos dizer que viemos da parte de Deus e não compartilhar essa mensagem tão maravilhosa, que é a luz, Cristo Jesus, que é a solução para todos os problemas humanos. Todos os dilemas que a humanidade tem, Cristo é a solução e nós devemos anunciar. Mas talvez a gente lide com certas dificuldades a ponto de dizer, certo, eu até falo, eu até evidencio, eu até testifico a respeito de Jesus, mas as pessoas não creem. Muitas pessoas não creem. E às vezes a gente se faz essa pergunta também. Por que alguns creem e outros não, ouvindo a mesma palavra? Alguns têm grandes evidências e mantêm o coração endurecido, enquanto que outros, às vezes, por uma pequena e simples demonstração da parte de Deus, já é o suficiente para que eles creiam e recebam o Filho amado Jesus. Tem pessoas que se convertem até escutando um louvor, uma música. Alguém entrega um daqueles panfletinhos, uma pessoa nem sequer evangeliza, ela só entregou. E alguém lê e é tocado profundamente por Deus e passa a crer. Enquanto que outros, por mais que você explique, ainda que ressuscitasse Moisés, o apóstolo Paulo, e trouxesse eles para pregar presencialmente para essas pessoas, parece que elas não acreditam de jeito nenhum. E então, qual a razão disso? Porque alguns creem e outros não. Será que Deus ele falha na sua missão de querer salvar toda a humanidade? E é isso que a gente vai refletir um pouquinho hoje nesse texto. A razão da nossa fé. A causa da nossa fé. O porquê de nós crermos. E a gente pode dividir esse texto em duas partes. E na primeira parte, a gente vai ver aqui que sem Deus, nenhum dos homens são capazes de receberem Jesus Cristo. Sem que Deus toque e movimente seus corações, deixados por si mesmos, ninguém irá receber, nem crer, nem aceitar a pessoa de Jesus. É isso que nós vamos ver aí no versículo 10, que diz: O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não conheceu. Então, novamente, a gente iniciou esse texto, o capítulo 1 de João. João inicia mostrando a respeito do Verbo que estava na eternidade com o Pai. Versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João inicia falando a respeito do Verbo, que é Cristo. Quando a gente vai para o versículo 6,
parece que é uma mudança de temática. Ele agora passa a falar de um homem chamado João. João que foi enviado para preparar o caminho para o Cristo que viria. Mas agora, no versículo 10, ele volta então a falar desse verbo, dizendo: o verbo estava no mundo. A ideia é: as profecias foram feitas a respeito do Messias que viria, mas antes dele vir, haveria um sinal. Elias voltaria, isso é, João Batista, um profeta com toda a autoridade do profeta Elias, no poder do Espírito Santo, prepararia o caminho. E de fato ele veio, e então João diz: o verbo estava no mundo. Ele efetivamente veio, cumprindo assim sua promessa. O verbo estava no mundo. E aqui tem uma espécie de ironia, porque o texto diz: o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não conheceu. Percebem? 3 vezes aqui a palavra mundo é repetida. A ideia é: esse mesmo que criou todas as coisas, vejam o versículo 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Esse mesmo que criou toda a realidade, todo o mundo material, tudo aquilo quanto a gente vê, toca, sente, e tudo aquilo que a gente pode imaginar, tudo isso vem da parte do Verbo. Ele é o Deus Criador. Ele criou todas as coisas. Mas veja a ironia. Ele vem para o que era seu, ou seja, a sua criação. Ele vem para o mundo, passa a habitar no mundo juntamente com os homens. E o texto diz que o mundo não conheceu. Mas o mundo não conheceu. É uma situação que chega a ser espantosa. Seria praticamente você gerar um filho, criar um filho, e por alguma situação você ter que viajar, e quando você volta, ele não esquece, não reconhece mais você. Ele diz: você não é meu pai, você não é a minha mãe. Ele não é capaz de reconhecer aquele que o gerou. Seria semelhante a você criar uma história, e nessa história você criar os personagens, todo o trama, todo o enredo. Você criou um mundo fictício, e lá tem todo o mundo, as coisas, os personagens, tudo ali foi criado por você. E de alguma forma, imagine que você entrasse nessa história, você é o criador de tudo quanto existe ali, e agora, nenhum daqueles seres que você criou lhe reconhece. Na visão deles, você é só mais um personagem daquele mundo. Você não tem nada demais, nada diferenciado das outras pessoas. É basicamente isso. O Criador, ele vem até a sua criação, e as pessoas olham para ele e dizem: é só um homem, é só mais um, como todos os demais. Então vejam que o homem, deixado por si mesmo, ele não é capaz de reconhecer Deus. Deus toma forma humana, ele vem e anda, e a expressão é: o mundo, isso é, toda a humanidade não reconheceu o seu próprio Criador. Eles não foram capazes de conhecê-lo. A expressão é: o mundo não conheceu. Tanto no sentido de entendimento, eles não entenderam quem Jesus era, quanto no sentido de conhecimento, de intimidade. Eles não tiveram relacionamento com Jesus. O mundo não o conhecia. E uma das coisas que me vem à mente do porquê isso acontece, além da nossa própria natureza, conforme a gente vai ver aqui, é o fato de que nós julgamos as coisas pela aparência. Julgamos as pessoas pela aparência. Quem é que esperaria que Deus, ao se fazer homem, viria de forma tão simples como fez Jesus? Quem é que esperaria? Talvez alguém esperaria que quando Deus fizesse homem, ele viesse alto, bonito, quando ele falasse, sua voz fosse estrondosa como um trovão, e a sua face brilhasse como uma estrela, mas ninguém esperaria que ele viria na aparência de um homem comum, talvez até feio. Quem esperaria? E como nós julgamos pela aparência um ser tão magnífico quanto esse, o nosso Criador, ele passa desapercebido em nosso meio. Isso revela mais da nossa própria natureza e da forma como nós olhamos para as coisas. Em Hebreus capítulo 13, versículo 2, o autor vai dizer: não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. O que é que ele está dizendo? Irmãos, sejam hospitaleiros, recebam as pessoas. Acolham aqueles que passam e precisam de ajuda. Porque alguns, sem sequer saberem, acolheram anjos em suas casas. E não me surpreenderia se no dia do juízo, ou quando nós ressuscitarmos, a gente descobrir que Deus várias vezes apareceu
na nossa vida, no nosso dia a dia. Talvez como alguém pedindo um copo d'água, uma ajuda, ou quem sabe até um visitante que entrou aqui no nosso meio e a gente não percebeu. Porque nós julgamos pela aparência. Um exemplo que ilustra muito bem isso é um comercial que eu me lembro que eu vi há muitos anos atrás no YouTube. É um comercial bem famoso, talvez alguns aqui também tenham visto, que é do jogador de futebol Cristiano Ronaldo, na época que ele ainda jogava no Real Madrid. Ele fez uma experiência. Ele foi para uma das ruas da Espanha, durante o dia, no calor do sol, e então ele coloca uma peruca, uma barba e um bigode falso, coloca uma roupa desleixada, leva uma bola e começa a fazer firulas ali com a bola no meio da rua, como se ele fosse um artista de rua precisando de alguma ajuda, na expectativa de ganhar algumas moedas, algum trocado. Ele coloca ali uma caixinha para quem quiser ajudar ele. Então, um jogador milionário, super conhecido mundialmente, só para ter uma noção, né, ele é a conta do Instagram que mais tem seguidores, ou seja, é uma das celebridades aí que as pessoas mais conhecem, mas ali ele estava disfarçado, como um Zé Ninguém, como alguém que simplesmente não tinha nada demais. E ele começa ali a brincar com a bola, tenta chamar a atenção das pessoas que passam e as pessoas não estão nem aí. Elas simplesmente o ignoram. Os poucos que dão atenção, uma atenção bem curta. Uma sorridinha, ou toca a bola de volta quando ele joga, mas as pessoas não estão nem aí, simplesmente o ignoram. Até que no final aparece um menino pequenininho, começa a brincar com ele. E chega um momento que o menino começa a olhar e o menino parece estar desconfiado. Parece até que ele reconhece. E aí, Cristiano simplesmente pega a bola, tira uma caneta do bolso, assina, dá para o menino de presente e aí ele tira. E quando ele tira a barba, bigode, a peruca, aí aparece gente. E eu não sei de onde apareceram essas pessoas. Aparece, é igual, parecia um bocado de caranguejo saindo do buraco. Aparece repórter, gente com câmera, criança, velho, gente em todo lugar. Mas por que apareceram? Porque agora eles reconheceram quem era. Enquanto ele estava numa aparência de alguém que não tinha nada a ver com a celebridade, simplesmente um artista de rua, as pessoas simplesmente o ignoraram. E é basicamente assim, as pessoas julgam pela aparência, elas não são capazes de olhar além da aparência. E quando Cristo vem, é justamente isso. Ele vem contra as concepções humanas. O mundo não foi capaz de conhecer Deus quando ele se fez homem. Os gregos esperavam, talvez, aquele modelo de homem bem definido, com a estética perfeita. E não só isso, os próprios conceitos de Jesus. Para os pagãos, romanos e gregos, era bastante assustador e sem sentido a ideia de Deus se fazer homem e morrer crucificado. Como é que a gente pode aceitar isso? Ressurreição? Não. O correto é, no mínimo ou no máximo, reencarnação, mas ressurreição isso não existe. Conforme lá em Atos, capítulo 17, Paulo vai pregar sobre ressurreição e eles vão zombar os estoicos e os epicureus, os grandes intelectuais de Atenas, vão zombar do apóstolo Paulo. Eles não foram capazes de reconhecer a Cristo porque ele vai contra todos os conceitos humanos. Nós temos uma imagem. Deus, se ele viesse para o mundo, ele deveria vir de tal forma, de tal jeito, deveria fazer isso e aquilo. Mas como ele não vem de acordo com os nossos conceitos, o mundo não foi capaz de o conhecer. E hoje em dia tem vários. Os evolucionistas dizem, muitos deles, que nós somos produtos do aleatório. Eles dizem, não existe um Deus criador, mas somos produtos do acaso. Somos descendentes de um ancestral comum dos macacos. Somos um animal igual aos outros, a única diferença é que a gente é inteligente. E eles negam a Cristo, conforme o verso 3 falou. Todas as coisas foram criadas por ele. Os ateus ignoram, eles dizem não a Deus. Muitos outros relativistas dizem, não, toda religião é válida, todo caminho leva a Deus. Eles rejeitam a Cristo, porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então as pessoas, elas criam seus conceitos e elas dizem, não, eu não aceito esse Deus. Esse homem é Deus. Jesus, não faz nenhum sentido. O mundo não conheceu, não foram capazes de perceber. Mas vejam, Jesus ele não simplesmente foi rejeitado pelo mundo. Ele vai ser rejeitado, inclusive, pelos seus, conforme diz o verso seguinte. Mas eu já adianto e lembro a verdade bíblica
daquilo que Paulo vai falar. Porque Cristo Jesus ele veio numa imagem de humildade. Mas a próxima vez que ele vier, vai ser em glória e poder. E aí todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só ele é o Senhor. Como vai dizer no capítulo 1 de Apocalipse. Até os que o traspassaram verão. E haverá grande lamentação em todo o mundo, porque ignoraram o Deus que esteve entre nós. E o verso seguinte vai dizer então: veio para o que era seu, e os seus não receberam. Então ele veio para o mundo que ele próprio criou, e o mundo o ignorou. Atualmente, mais de 3 milhões de pessoas não têm acesso ao Evangelho. Os países do Oriente proíbem o cristianismo. Coreia do Norte, Índia, na verdade até tem acesso à Índia, mas a religião é tão forte que eles simplesmente barram. Países muçulmanos, eles rejeitam a Cristo. Mas no verso 11, ele traz uma informação que parece ainda ser mais difícil e até mesmo trágica. Porque diz que ele veio para os seus. E seus são esses? São os judeus, o seu próprio povo. Se a gente olhar para todo o Antigo Testamento, a gente vai ver que Deus ele tem uma relação especial, única, com esse povo, os judeus. Ele fez uma aliança com Abraão, prometendo que dele viria o Messias e abençoaria todas as nações da terra. Ele fez uma aliança com Isaac, com Jacó, com as 12 tribos de Israel, libertou o povo do Egito através de Moisés e fez uma aliança no Sinai, deu a eles os 10 mandamentos, enviou os profetas, fez uma aliança com Davi, dizendo que da linhagem de Davi viria o Messias prometido, que traria a paz ao mundo e restauraria toda a criação. Israel ele teve, como vai dizer Paulo, os oráculos de Deus, o conhecimento de Deus, enquanto todas as outras nações estavam na ignorância, criando seus próprios deuses, seus próprios conceitos. Israel, Deus se revelou pessoalmente a esse povo e deu a mensagem para eles. E fez a promessa de que o Messias viria. E nesse período, então, havia uma grande expectativa de que, de fato, o Messias viria. Agora, nesse período, havia uma grande expectativa. Mas quando ele vem, o que acontece? O verso 11 diz: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Eles não receberam. Assim como o mundo não recebeu o seu próprio Criador, os judeus não reconheceram, não receberam o seu próprio Redentor, aquele que os escolheu e os libertou. Eles não foram capazes. E aqui a gente vê que essa história, ela não é um romance. Porque nos romances, o amado e a amada, ainda que estejam afastados durante muito tempo, eles esperam um pelo outro. E depois que se encontram, eles voltam a se unir. A exemplo de Homero, o famoso poeta grego que escreveu a Odisseia. Nesse poema, Homero conta a respeito de Penélope, esposa do famoso Odisseu, ou também chamado Ulisses. Ele passa 10 anos na guerra de Troia. E depois de 10 anos, todos pensam que ele está morto. Ele vai demorar mais 10 anos até voltar para a sua ilha, a ilha de Ítaca. E a sua esposa, a rainha, embora todos dissessem que seu marido estava morto, ela ainda assim esperava por ele. Ela recebeu vários convites de vários pretendentes, homens nobres, ricos, príncipes e reis, para se tornar o noivo dela, mas ela dizia: eu não vou aceitar, porque o meu marido, Odisseu, em algum momento, ele vai voltar. E depois de 20 anos aguardando, ele volta, e quando ela o reencontra, ele já não é mais o mesmo homem de antes. A aparência dele está diferente, 20 anos de distância. E ele se revela a ela, mas ela diz: será que de fato é você? Então ela o prova, o testa, e quando ela descobre que ele sabe coisas sobre ela, que somente ela e Odisseu, seu marido, sabia, então ela reconhece ele e o recebe novamente. Odisseu fica admirado com a fidelidade de Penélope, sua esposa, e agora, depois de tanto tempo de reencontro, ela o reconhece e eles novamente estão juntos. Mas aqui não é um romance entre Jesus e o seu povo. Na verdade, aqui a gente tem uma dose de realismo, mostrando a natureza humana e como o coração do ser humano é mau. Talvez a história de Cristo aqui ela se assemelhe mais àquele filme lá do Náufrago. Para quem já assistiu, conta a história de Nolan, que depois de um acidente de avião, ele cai numa ilha e fica lá preso durante anos, passando por grande sofrimento, solidão, preso naquela ilha. Mas depois que ele é resgatado, a primeira coisa que ele pensa é: eu vou encontrar minha mulher. E o final do filme termina lá, quando ele pega lá um buquê de flores
vai até a casa da sua mulher, e quando ele bate a porta e ela abre, ela já está casada com outro homem. Então, talvez aqui a gente não tenha um romance, a gente tenha mais uma tragédia. Talvez para Nolan, aquela famosa bolinha lá, esqueci o nome agora, o Wilson. O Wilson consolou mais ele na solidão, a bola, do que a amada dele. E aqui vem Cristo depois de anos, depois de tanta espera, se encontrar com o que era seu, e eles não reconheceram, não receberam. Assim como a mulher de Nolan não recebeu, ela já tinha feito aliança com outro homem. Mas é claro, o ponto aqui é que essa história ela não vai terminar numa tragédia. Se o versículo parasse por aqui, certamente seria uma tragédia. Para os judeus é ainda muito pior. A situação é muito mais agravante, porque eles não só não reconheceram aquele que era o seu Senhor, como eles também o rejeitaram, o mataram, o crucificaram. E é por isso que em Mateus capítulo 23, versículo 34 a 39, Jesus vai dizer a respeito desse povo. Por isso eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os seus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. O povo, aqueles que eram seus, rejeitaram. No Egito eles viram muitos milagres, no deserto eles viram muitos milagres. O próprio Deus estava diante deles, ressuscitando mortos, curando coxos e surdos e cegos, pregando o evangelho do reino, e eles endureceram o coração e não receberam. Isso mostra, meus irmãos, novamente, que se o ser humano deixado por si mesmo, ainda que se mostre todas as evidências da existência de Deus, ainda que o próprio Deus se encarne e apareça diante dele, ele não irá crer. Porque o seu coração, por natureza, é duro. Em Gênesis capítulo 6 vai dizer que Deus olhou do céu e viu que o coração do homem era continuamente inclinado para o mal. E depois de mandar o dilúvio, ele vai dizer para Noé, no capítulo 9, quando ele diz que o homem é mau desde a sua meninice. Se depender de nós mesmos, nós nunca iríamos crer em Deus. Isso não faz sentido, não é do nosso agrado, não encaixa na nossa mente, nem tampouco é atraente para a gente. O ser humano deixado por si mesmo, ele não pode aceitar as coisas de Deus. Porque são coisas espirituais e elas só podem ser discernidas espiritualmente. E é por isso que o texto aqui deixa claro: o mundo não conheceu, os seus não receberam. Tanto o seu povo particular, quanto todas as nações. Ninguém foi capaz de, por si mesmo, reconhecer a esse verbo divino que veio e andou entre nós. Mas agora o texto segue, ele vai nos mostrar uma luz de esperança. Porque realmente, se depender da gente, ninguém aceitaria essa verdade. E agora então nós vemos que, em segundo lugar, o texto vai nos apresentar a razão da nossa fé. Aquele que nos salva. Aquele que gera fé em nosso coração. Versículo 11, ou melhor, isso. Versículo 12 vai dizer: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, por causa desse versículo, a gente vê que não é uma tragédia. Porque se realmente parasse ali nos outros, não tinha esperança para ninguém. E esse verso aqui, ele nos apresenta pelo menos 3 elementos aqui para a gente prestar atenção, a partir desse verso 12. Isso é a fé, a adoção e a regeneração. E a gente vai observar um pouquinho sobre cada um desses. Então, em primeiro lugar, o texto mostra aí a fé. Ele diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Receber e crer é praticamente a mesma coisa. Você não recebe a Cristo se você não crer. Se você não crer nele.
E se você não crê, você também não recebe. A fé aqui está ligada a você ter plena convicção de que Jesus é aquele em quem ele disse que é. O que é que o texto afirmou? Ele é o verbo que estava com Deus. Ele é a vida, ele é a luz, ele é a esperança. Então, quando olhamos para Cristo e cremos nele, essa é a fé que o texto fala. O versículo termina com aqueles que creem em seu nome, ou seja, creem que Jesus é realmente quem ele disse quem era. Não é ter fé em Jesus e dizer, eu acho que Jesus era um homem que dava bons exemplos para a gente seguir. Não. Ele é mais que isso. Ele não é simplesmente um mestre da moral. Muitas pessoas do mundo fazem isso também. Você encontra nos filósofos, nos gurus, Jesus é muito mais que um mestre da moral. Ele é o Filho de Deus que veio para salvar toda a humanidade. Através dessa fé, nós somos feitos filhos de Deus, conforme diz o texto. E essa fé, ela transcende o tempo, porque não está limitado àqueles que o conheceram quando ele andou entre nós. Mas ela volta, inclusive, para o passado. As pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Como é que elas eram salvas? Pela fé no Deus de Abraão, que já anunciava a vinda de Jesus. Por isso que Paulo vai dizer também que Deus não levou em conta os pecados anteriormente cometidos. Isso é, todas as pessoas que viveram antes de Cristo eram salvas, tendo em conta o sacrifício que viria no futuro. Quando Davi pecou, quando cada um daqueles homens no Antigo Testamento pecaram, é como se Deus dissesse, eu te perdoo, porque lá na frente, meu filho, eu vou enviar, ele vai morrer no seu lugar. Ele vai pagar a pena que merecia a você. Ninguém era salvo por boas obras, pelo bem que fazia. Ninguém é feito filho de Deus, conforme diz aqui esse verso, por causa das boas obras, mas porque creram no seu nome. Nós somos incluídos na família de Deus através da fé em Cristo Jesus. Não tem nada a ver com boas obras. Quem quiser ser bonzinho diante de Deus vai falhar, porque a lei de Deus é muito rígida. E quem é que consegue cumprir? E essa fé ela também não apontava simplesmente para o passado, mas também para o futuro. Nós que vivemos posteriormente ao período que Jesus veio e esteve aqui entre nós. E quando nós cremos em Cristo, crendo que de fato Ele é quem Ele disse que era, então também somos feitos filhos de Deus. Somos incluídos nessa família, independentemente do tempo que se passou. Porque Cristo ele não morreu e ficou lá na cova, mas Ele ressuscitou e está vivo. Está tão vivo quanto cada um de nós que estamos aqui presentes. Na verdade, está muito mais vivo do que nós. Então essa fé, ela transcende o tempo, ela não fica parada lá. João 20, 29 vai dizer, disse-lhe Jesus para Tomé, porque me viste e creste, bem-aventurados que não me viram e creram. Você não precisa ver os milagres para crer em Cristo. Muitas pessoas não viram, não andaram com Jesus, e mesmo assim creram nele, morreram por ele, tiveram fé nele. Mas há um segundo elemento aqui que é a adoção, porque o texto diz que aqueles que creram, eles ganharam o poder de serem feitos filhos de Deus. E essa expressão aí, poder, não é no sentido de que você tem o poder por si mesmo de se tornar filho de Deus. Eu vou conseguir, eu vou me tornar filho de Deus. Não, a ideia de poder aqui é direito. Você vai ganhar o direito de se tornar filho de Deus no momento em que você crê em Cristo. Cristo te dá esse direito. Talvez uma ilustração para clarear essa ideia seria o seguinte. Imagine que qualquer um dos aqui presentes, são solteiros, se casasse com um homem ou uma mulher estrangeira. Se fosse morar na Itália, você se casasse, fosse morar lá. Você receberia o direito de cidadania, você se tornaria italiano. Por sua própria natureza, você nunca teria o direito de se tornar italiano. Mas agora que você se une com alguém e tem essa natureza, ou seja, que é italiano, italiana, você passa a receber esse direito. É a mesma coisa com qualquer outro país. Da mesma forma, você não pode querer se tornar um alemão e se casar com uma espanhola. Você não pode querer se tornar uma italiana e se casar com um indiano. Você precisa de alguém que já partilhe daquela natureza, porque essa pessoa te dará o direito à cidadania. E de forma análoga, é assim que acontece na nossa relação com Deus. Quando cremos no Filho e o recebemos como nosso Senhor, nos submetemos a Ele, passamos a ter um relacionamento com Cristo e Ele nos dá o direito de nos tornarmos filhos de Deus. Recebemos
esse direito e entramos assim na família de Deus. Somos adotados por Deus. E veja, isso também já indica que se alguns recebem o direito de se tornarem filhos de Deus, isso indica que antes eles não eram. O que já mostra que o mundo e as pessoas que rejeitam a Cristo, elas não são filhos de Deus. Você pode conversar com boa parte das pessoas de cidadãos brasileiros que vivem como se Deus não existisse, mas se você perguntar para eles qual a relação deles com Deus, eles vão dizer, eu sou filho de Deus, eu tenho um Deus no meu coração. Mas a Bíblia está dizendo aqui claramente, alguns recebem esse direito e são os que creem no seu nome, no nome de Jesus. Enquanto você não se submeter a Ele, o recebê-lo como seu Senhor, você não terá também esse direito. Nem todos são filhos de Deus, mas somente aqueles que creem no seu nome. Por isso que Jesus, quando discute com os judeus, no capítulo 8 desse mesmo evangelho, ele vai dizer, vós sois filhos do diabo, fazem a vontade dele. Nem todo mundo é filho de Deus. E quando ele comenta da parábola do joio e do trigo, ele vai dizer, quem foi que plantou o joio? O inimigo, o diabo. Nem todos são filhos de Deus. Aqueles que rejeitam a Deus, rejeitam também esse direito. E aí, talvez alguém pergunte, certo, Daniel, mas a gente tinha acabado de ver que o mundo rejeitou, o mundo não conheceu, e depois a gente viu que os seus, os próprios judeus que receberam a revelação, eles também não receberam. Como é que agora está dizendo que alguns creem nele? Porque ele tinha afirmado que as pessoas são incapazes de crerem. O mundo está em trevas. As pessoas estão mortas espiritualmente. A gente já viu aqui que o ser humano por si mesmo ele não pode crer nem buscar a Deus, porque isso é contra a nossa própria natureza inata. Como então agora, esse versículo 12 diz, mas a todos quantos o receberam. Como é que eles podem crer? Quem são esses que conseguem crer? Por acaso, essas pessoas que creem em Jesus são mais conscientes, mais inteligentes, mais dotadas do que aquelas que não creem? Será que nós que cremos somos mais capazes, somos mais espertos? Então quer dizer que Deus fez algumas pessoas melhores do que outras, portanto, somente essas conseguem reconhecê-lo? Será que é isso? E a resposta a gente encontra aqui, no versículo 13. E ele nos vai apresentar a doutrina da regeneração. A razão, meus irmãos, porque nós cremos, e outros creem, e outros não creem, não é porque a gente seja melhor do que os outros, porque a gente seja mais inteligente. Não tem nada a ver, a gente é igual a todo mundo. O que separa a gente deles é um milagre que Deus operou em nossa vida. É o milagre da regeneração, um novo nascimento. Deus ativamente envia seu Espírito e opera um milagre no coração dos seus eleitos. Ele abre a nossa mente, ele nos dá entendimento, ele faz com que a gente enxergue agora Cristo e veja quem de fato ele é. Então, se explica o porquê uma pessoa se converte lendo um panfleto, de alguma forma, aquele pequeno texto curto que outros amassariam, essa pessoa cai em lágrimas e entende que Deus é real, que Deus os chamou. Enquanto que outros podem até ver um mundo sendo ressuscitado, eles vão dizer, não, isso é bruxaria, isso não é de Deus. Vão tentar explicar pela ciência ou fazer alguma forma, mas eles não vão crer. Aqui está a resposta, é o milagre da regeneração. Versículo 13 diz, os quais está se referindo àqueles que creem no seu nome, não nasceram do sangue. E aqui é que é o interessante, porque João, ele mostra que essa razão, antes dele falar de quem causa esse novo nascimento do próprio Deus, ele diz o que não causa esse novo nascimento. Ou seja, ele primeiro traz três não causas do fato de alguém crer em Jesus. Então, primeiro, ele vai dizer aí do sangue, os quais não nasceram do sangue. O que é que ele quer dizer com isso? Aqueles que creem em Deus, que se tornam filhos de Deus, por intermédio de Jesus Cristo, eles não têm um nascimento no sentido literal, material. Na mitologia pagã grega, os deuses eles se reuniam ou se uniam com mulheres e tinham filhos, a quais eles chamavam filhos dos deuses ou semideuses. A exemplo, Hércules, ou outro aí que você possa lembrar. A divindade vinha, se relacionava com uma mulher e então saiu semideus. Não é disso aqui. Não tem nada a ver, não é uma relação de sangue. É algo espiritual. E quando ele diz também que não nasceram do sangue, isso também indica que o fato de alguém ser filho de alguém que teme a Deus não faz automaticamente do filho uma pessoa crente. Ser filho de crente não te faz crente. O fato de você ser crente não significa que o seu filho seja crente.
Os judeus diziam, nós somos filhos de Abraão, se gabando. Mas João dizia, até das rochas, Deus pode dar filhos a Abraão se ele quiser. Abraão creu em Deus e por isso foi justificado. Mas vocês me rejeitam, vocês não creem em mim. Então percebam, não é uma relação sanguínea. Esse novo nascimento, ele não tem nada a ver com a comunidade religiosa, com a sua geração, com seus antepassados, com nada disso. Não é uma relação de sangue. Então João diz, não tem nada a ver. Não pensem nessas coisas. E é por isso que no capítulo 3, versículo 3 e 5, Jesus, quando ele fala a Nicodemos, ele diz, a isso respondeu Jesus, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Não é uma obra carnal que está ligada ao sangue, à matéria. É uma obra espiritual que vem diretamente do próprio Deus. Mas ele não só diz que eles não nascem do sangue, mas também ele diz aí, nem da vontade da carne. Isso é, a carne aqui é a nossa natureza. Ninguém se torna filho de Deus porque quer. Por si mesmo, pela sua própria vontade, porque a nossa vontade ela é oposta à vontade de Deus. Porque se fosse assim, as pessoas mais inteligentes desse mundo já estariam se tornando cristãos. Mas não importa se é inteligente, se é ignorante, as pessoas não se atraem pelas coisas de Deus. Em Romanos 3, 23, Paulo vai dizer, porque todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Não há um justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Não tem nada a ver com a nossa vontade. Portanto, se tiver qualquer crente que diga, eu escolhi Jesus, como se eu fosse melhor do que dos que estão lá no mundo e que simplesmente vivem no pecado, esse daí não entendeu o evangelho. Ele não entendeu que a razão dele crer é uma operação de Deus na vida dele. Ele acha que é meritório porque ele foi capaz de crer por si mesmo. Ele não entendeu o milagre da regeneração. Não tem nada a ver com a nossa vontade, com a vontade da carne. É algo que é sobrenatural. Só se explica espiritualmente. E aí é um terceiro elemento. Ele diz, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Ninguém nasce novamente e crê em Cristo por causa da influência humana. Não se enganem. Pode até vir para a igreja, participar dos cultos, cantar, chorar, louvar. Pode gritar, pode fazer o que quiser. Mas se for por causa das outras pessoas, pode ter certeza que em algum momento ele vai se afastar. Ou no mínimo vai se tornar um fariseu, um religioso que joga fardos nas costas dos outros e se acha bom pelas suas próprias boas obras. E no final vai ser condenado, porque ninguém é salvo por práticas de boas obras. Não é da vontade do homem. Isso também mostra que ninguém se converte por causa da cultura, por causa dos pais, por causa dos amigos, por causa de ninguém. Você pode dar melhor educação para o seu filho. Isso não vai garantir que ele vai se tornar cristão. Olhem para as Escrituras quantos homens de Deus tiveram filhos que simplesmente desprezavam a Deus. Olhe para a história de Samuel, para a história de Davi. Nem sempre os filhos seguem o caminho dos pais, porque não tem a ver com a vontade humana. Está ligado à própria obra do Espírito Santo no coração dos seus eleitos. Não é do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. É por isso que você vai encontrar até mesmo pastores e respeitados, homens tementes a Deus, e os filhos deles são ateus, porque não depende dos pais. Não depende da vontade do homem. Depende de Deus. E aí talvez você diga, porque eu prego, eu insisto, eu chamo, eu faço tudo, mas ninguém crê. É porque não depende de você. Ninguém vai se convencer pelos seus argumentos. Deus que tem que operar um milagre no coração daquela pessoa. Para que aí sim ela possa crer na mensagem do Evangelho. E então ele conclui esse verso dizendo, da vontade do homem, mais de Deus. Ou seja, ele deixa claro, é mais de Deus. Não tem nada a ver com essas coisas. Esse novo nascimento é a operação de Deus. Se Deus não intervir, não tem condições. E ao mesmo tempo aqui a gente vê a atuação da própria Trindade. As três pessoas estão presentes aqui nesse texto. Eu não sei quantos de vocês conseguiram perceber. Mas vejam, Cristo, ele é o meio, é o objeto da nossa fé. Aqueles que creem em Cristo, em Jesus, são feitos filhos de Deus. Mas eles só vão crer se forem regenerados.
Essa linguagem aqui de João, não nasceram do sangue mais de Deus. Ele está dizendo, eles nasceram novamente, se tornaram novas criaturas, são pessoas diferentes. Eles tiveram um novo nascimento, eles nasceram de Deus. Mas quem é que faz isso? O Espírito Santo, conforme a gente viu aqui no capítulo 3, quando Jesus fala para Nicodemos. Ora, mas então por que nem todos nascem de novo? Porque o Espírito Santo não operou no coração de todos. E se ele não opera no coração de todas as pessoas, claramente aí você pode supor que há uma eleição. Porque Deus não salva todas as pessoas? Porque todas as pessoas não creem. É simples, porque o Espírito de Deus não está operando no coração de todos. Porque se ele assim o quisesse, ele o faria. Ele é Deus. Portanto, no primeiro momento, a gente poderia dizer, Jesus falhou na missão. Ele veio por rejeitado, esmagado, morto. Deus fraco. No final, a sua vontade foi frustrada pela vontade humana. Ele se esforçou tanto e no final não conseguiu cumprir o que queria. Mas agora, quando a gente segue esses versículos, a gente percebe, opa, já estava tudo planejado. Deus escolheu cada um dos seus, aquele a quem ele escolheu trabalhar em seus corações e chamar para ele mesmo. É por isso que mais adiante o próprio Senhor Jesus vai dizer, no capítulo 6, 44, ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. Ninguém vem a mim por vontade própria. O Pai tem que trazer. Deus vai abrir os seus olhos espirituais para que então o pecador possa entender, enxergar essa mensagem. Então ele vai perceber a realidade de Cristo e de Deus. É por isso também que Charles Spurgeon, conhecido como o príncipe dos pregadores, ele vai dizer: ninguém jamais acreditou e jamais acreditará em Cristo, a menos que sinta sua necessidade dele. E ninguém jamais sentiu ou sentirá sua necessidade de Cristo, a menos que o Espírito o faça sentir. E o Espírito jamais fará alguém sentir a necessidade salvífica de Jesus, a menos que esteja escrito naquele livro eterno, no qual Deus certamente gravou os nomes dos seus eleitos. Portanto, creio que não devo ser mal interpretado sobre este ponto, que a razão da fé, ou porque as pessoas creem, é o amor eletivo de Deus, trabalhando através do Espírito Santo por um sentimento de necessidade, trazendo-as a Cristo Jesus. Ninguém crê se Deus não chamar, se Deus não escolher, se Deus não convencer. Não é por nós mesmos, mas nascemos de Deus. Aqui está claro a razão da nossa fé. É Deus que opera em nosso coração. Não depende de nós. Isso explica então por que nem todos creem. Não é que Deus falhou na sua missão. É porque ele assim o decidiu. Agora, qual a razão dele escolher uns e outros não? Uns e outros não. Porque ele me escolheu a mim e não a outros que se perderam. Eu não sei. Nós não sabemos a motivação. É o que a gente chama de amor incondicional. Deus nos ama, mesmo a olhar para a gente não vê nada de bom em nós mesmos. Ele escolhe alguns e os ama a ponto de morrer na cruz por eles. E assim a gente pode tirar, pelo menos aqui, 2 a 3 aplicações para as nossas vidas. E a primeira é que nós devemos ter cuidado para que não rejeitemos a Jesus. Talvez a gente se sinta superior de alguma forma em relação às pessoas que estão no mundo, porque a gente acha que por estar dentro de uma igreja, ou ler a Bíblia, ou cantar um hino, isso imediatamente já faz a gente um filho de Deus e um cristão genuíno. E as pessoas que claramente estão no mundo, elas são piores do que nós. Não necessariamente. Porque o texto acabou de mostrar aqui que para ser filho de Deus é necessário nascer de novo. A gente poderia fazer uma pergunta: você nasceu de novo? Eu nasci de novo? Nós nascemos de novo? Houve uma transformação na nossa vida desde que a gente começou a proclamar que somos servos de Cristo? Ou será que a gente ainda continua exatamente do jeito que a gente era antes? Vivendo como o mundo, falando como o mundo, pensando como o mundo. Nós não recebemos a Cristo em sua totalidade. Nós dizemos, eu gosto de Jesus, mas quando ele proíbe eu fazer tal coisa, eu não concordo. Porque eu acho que Jesus não pensava assim mesmo. Não, a Bíblia está dizendo, mas eu discordo da Bíblia. Tem certeza que você nasceu de novo? Tem certeza que você recebeu a Cristo? Alguma área na sua vida que você ainda não submeteu a Ele e você acha que não, essa parte aqui não é de Deus, não tem nada a ver com isso. Essa parte é minha, essa parte é dele. Deus não pode influenciar ou mexer nessa área da minha vida. Esse novo nascimento ele implica a mudança, é uma nova vida. Você já não é mais quem era antes. Não vai dizer Paulo em 1 Coríntios. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Você não pode ser mais o mesmo. Como vai dizer Paul Washer, há transformação na sua vida. Desde que você professou fé em Cristo, há mudança.
na sua vida? Qual a evidência de que você nasceu de novo? Você pode dizer, eu não sou mais o mesmo, eu entrego tudo a Cristo, a minha vida já não é mais minha, eu vivo somente para Ele, o meu coração é somente dele. E em segundo lugar, esse texto também nos mostra, nos ensina, que não devemos nos espantar com os que rejeitam. Tem crente que fica com raiva. Não, fulano não ouviu, eu queria pregar para ele, mas não gostou. Aí fica com raiva da pessoa. O raiva até rancor, xinga no pensamento. Mas veja, você acha que você vai convencer por você mesmo o pecador? Se nem você se convenceu a si mesmo, foi Deus que te convenceu. Então por que eu vou ficar com raiva daqueles que são perdidos? É por isso que quando Jesus está na cruz, a reação natural de qualquer um de nós seria xingar tudinho, né? Depois de eles fazerem tudo aquilo com a gente. Mas Jesus disse, Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. A ignorância deles, Jesus compreende isso. Você vê que ele não guarda rancor. Nas primeiras vezes que eu li, eu dizia, rapaz, isso daqui não está certo, não. Para Jesus xingar tudinho aí. Mas a verdade é que Jesus sabe que o próprio caminho que eles estão seguindo levará a uma grande destruição. O sofrimento será muito maior. Quando Cristo se revelar, essas mesmas pessoas terão que lidar com ele no trono do julgamento. Então a gente não deve se decepcionar ou se impressionar se o mundo corre para longe de Deus. O texto deixou claro aqui, os homens por si mesmos, eles não podem buscar a Deus, eles não podem aceitar essas coisas. Por isso que Jesus diz que nos últimos dias a maldade aumentará, o amor esfriará, haverá uma grande apostasia, isso não deve espantar a gente. Essa é a natureza humana. É isso que a gente é por essência, sem Deus, não tem como receber ou aceitar Ele. O que a gente pode fazer é rogar a Deus, tenha misericórdia disso. E por último, nós devemos lembrar que nós somos recebidos como filhos de Deus mediante a fé. O evangelismo é muito claro, não é por obras. Porque todos que creem nele, que o receberam, os que creram no seu nome, receberam o poder, o direito de se tornarem filhos de Deus. Não tem a ver com o nosso mérito. E esse é um caminho perigoso se a gente seguir. Não, eu vou fazer tudo para entrar no céu. Tem certeza? Você vai fazer o quê? Simplesmente receba a Cristo. Assim como ele diz. Mas aos que o receberam, receba a Cristo. Entenda a obra que ele operou no seu lugar. O que ele fez por você. Não tem nada a ver com você. Tudo tem a ver com Cristo. Não depende de você. Não depende de nós. Nós devemos lembrar isso para cultivar um coração grato. Para louvar a Deus por quem ele é. Então, de um lado, a gente não se sente superior aos que são perdidos porque a gente sabe que um dia estiveremos lá. Por outro, a gente não relativiza as verdades de Cristo porque elas são inegociáveis. Não receber a Cristo é rejeitar a vida. Nós somos recebidos somente pela fé. Cristo nos incluiu pela fé em sua família. Assim que nós lembremos dessa verdade, podemos pregar às pessoas como João Batista fez, mas quem garante o sucesso da missão é Deus. A gente planta, outro rega, mas quem dá a vida é Deus. A nossa salvação não depende de nós. Assim Cristo nos regenerou. Assim também é quando nós evangelizamos, quando testificamos a respeito de Jesus. Não depende de nós. É tudo dele e é para ele. É ele quem escolhe, o Deus Pai, na eternidade, quem escolhe os seus. É o Espírito Santo que converte o coração. E é Cristo que nos dá o direito de nos tornarmos filhos de Deus. Temos as três pessoas da divindade unidas no único propósito de salvar e restaurar a sua criação. Toda a obra da salvação começa com Deus, termina com Deus. Toda a honra, toda a glória seja dada a Ele. E assim Ele resgatou gente de todos os lugares, povos, tribos, línguas e nações. Muitos rejeitaram, o mundo rejeitou, os seus rejeitaram. Mas em todos os lugares, Deus chamou os seus eleitos. E trabalhado no coração de muitos. E trazido muitos para Ele. Assim que sejamos humildes, simples na nossa adoração, reconhecendo a obra dele em nossas vidas. Ele é o nosso único Senhor, Ele é o nosso único Salvador, aquele em quem depositamos a nossa fé. Amém? Vamos louvar mais um hino, como diz o irmão Mateus, e após isso vamos fazer a oração final.